F, também das redes sociais. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, ao vivo pelo www.verdadexpressão.com.br, nosso portal de notícias, pelo Facebook da TV Transamérica, pelo Facebook também do Verdade Expressão e também ao vivo pelo canal 59 UHF. Se você quiser participar conosco, você pode mandar seu comentário, sua crítica, sua pergunta no timeline do Facebook da TV Transamérica ou do Verdade Expressão, ou então pelo WhatsApp no 41 99613 3677. E hoje, dando sequência aí à nossa série de entrevistas, já recebemos vários prefeitos, deputados e vários vereadores de Curitiba. E hoje estamos recebendo aqui o vereador que mais tem mandatos consecutivos em Curitiba. É o 9º mandato consecutivo dele, o vereador Jairo Marcelino, do PSD. Boa noite, vereador Jairo Marcelino, uma honra recebê-lo. E vamos falar um pouco aí da sua carreira política. Boa noite. Eu fiquei muito feliz, de receber o convite para que viesse aqui na Transamérica participar de um programa em que leva a nossa população, muitas vezes, a verdade sem retoque, não é isso? Verdade sem retoque é do nosso saudoso Leônidas Dias, né? Ainda é vivo, ainda está falando, mas na verdade é assim. Então eu estou aqui hoje para tentar falar um pouquinho da política curitibana. Você, comerciante, motorista, conta um pouco aí da sua história aí. Pois é, eu já aos meus 14 anos entrei numa empresa de ônibus como cobrador. Depois, quando completei a maioridade, tirei a minha carteira de motorista e fui trabalhar de vendedor de doce, vendia doce, era doceiro, até pegar a prática com o caminhão, e daí voltei para o ônibus e fiquei até me eleger vereador, quando fui lançado pelos motoristas naquela época, motoristas, cobradores, e também pelo bairro onde eu moro. E estou até hoje aí tentando fazer aquilo que a população nos passa, que é a procuração que ela nos passa para que os represente. Você chegou a participar do sindicato dos motoristas cobradores? Não, eu nunca participei do sindicato, nunca fui sindicalista. Eu sempre fui, como disse, cobrador, depois trabalhei no comércio, motorista de ônibus. Depois fui despachante também do Detran. Quando eu era motorista, também já era despachante. Fazia serviço no Detran naquela época. Eu fiz um concurso em 1976 e em 1982 eu entreguei o meu diploma lá, porque eu não podia ser vereador e despachante. Agora, o porquê de entrar na política? Olha, o homem quando nasce, Deus dá um dom para ele. Eu nunca na minha vida ia esperar que um dia ia ser vereador numa cidade como Curitiba. Eu nasci em Curitibanos, eu cheguei em Curitiba no ano de 1953 com a minha família, eu tinha 10 anos de idade. E fui lançado pelos meus companheiros. Na época, quem me fez com que eu saísse, me ajudou, me deu muita força, foi o Ney Braga, ministro, governador, senador, deputado, prefeito, que me disse para mim, olha, eu acho que você tem dom para entrar na política. E foi na minha casa, ele era governador e me lançou lá em 1982, junto com a minha categoria. 9 vezes consecutivas. Nunca pensou em alçar um voo maior? Olha, na verdade, muitas vezes eu fui sondado até para disputar uma cadeira de deputado, talvez até para fazer legenda, para ajudar os candidatos a deputado que tinham mais potencial. Mas eu, como o cidadão me elegeu vereador pela cidade de Curitiba, eu preferi cumprir aquele mandato para o qual eu fui eleito. E você pegou aquela época de antes da promulgação da Constituição de 88, Desde sua eleição foi em 82, bom lembrar, Então você pegou aquela época de transição. Fala um pouco dessa época aí. A transição foi foi um mandato de 6 anos, o governo militar estava passando, era o Figueiredo, e a gente era de um partido de direita, eu era do PDS, me elegi no PDS, fiquei ali atrelado, vendo, porque o povo queria na época mudar, tanto é que o governador José Richa e o Álvaro Dias
Naquela época aí deram um show na eleição. E era uma votação vinculada, você tinha que votar dos 5 do mesmo partido. E a gente novo ali, entrando ali, eu não tinha experiência nenhuma e fui feliz que me elegi já nesse primeiro mandato. A principal bandeira sua nessa tua carreira parlamentar aí foi a questão do transporte. Aqui tem algumas legislações que você ajudou a elaborar. A primeira que nós temos aqui de 89 e 90, que é referente ao transporte escolar. Em 95 você ajudou a elaborar legislação que proíbe o uso do solo em faixas de segurança de transmissão de energia elétrica a alta tensão. E agora em 97 sobre divulgação do serviço de táxi em hotéis. Em 2016 agora ampliaram os pontos de vendas do cartão transporte. E tem 2 projetos de lei que você encaminhou também para usar faixa exclusiva, transporte escolar usar faixa exclusiva de ônibus e multa para quem explorar o serviço sem a devida autorização. Essa defesa aí dessa bandeira aí se dá em razão do seu trabalho, o fato de ter sido motorista ou porque essa classe sempre procura você? Na verdade, você tem que ouvir a população. E os segmentos como o transporte escolar, serviço de táxi, serviço de van, né, é um serviço que ele tem que ser regularizado para que as pessoas que ali andam tenham segurança. Você hoje pode entregar o teu filho, né, com 6 anos ou 4 anos, para uma van escolar, ele vai estar muito mais seguro do que você mesmo levando ele. Então, a segurança é total quando você entrega. Por quê? Porque ela foi organizada. Hoje, cada van é um proprietário, trabalha o marido e a esposa. Então, é feito um trabalho assim de família dentro do transporte escolar. E o que acontecia quando nós pedimos para que o transporte escolar também pudesse usar a faixa? Porque os alunos têm horário, né? E são poucas, as faixas são no centro da cidade só. É muito pouco usado, mas está dando certo, não teve problema nenhum e esperamos que daqui para frente ainda melhore mais. Falar aqui desse projeto de serviço de divulgação de serviço de táxi em hotéis, como que foi a condução desse projeto, que já tem muito tempo? Parece que é uma coisa simples, mas na época era uma demanda, né? Na época era. Você, por exemplo, chegava no hotel, você pedia um táxi, o hotel tinha que marcar o carro que te pegou, o nome do chofer, tudo, para te levar caso ele esquecesse uma mala no teu carro, qualquer objeto, ou te tratasse mal, essa pessoa podia ligar para o hotel e o hotel ia dizer quem foi a pessoa, qual foi o carro que te transportou. Hoje o serviço de táxi ainda continua sendo assim, seguro. E em relação a essa questão de ampliar os pontos de venda do cartão transporte, o que você pode falar desse projeto aí? Está em andamento, eu acho que não leva um mês, vai começar a funcionar. Por que o transporte coletivo perdeu 10% de passageiros? Porque muitas vezes as pessoas não têm aonde comprar o cartão. E daí ela se obriga ou a chamar um aplicativo, ou chamar um táxi, muitas vezes até nem sai de casa porque ela não tem o cartão. E também, né, facilita, porque o mercado fica aberto até tarde, as farmácias também, né, as bancas de revista, e isso vai aumentar em 10% o volume de passageiro se vier a ser comercializado nesses pontos aí. Agora, você falou sobre a questão de aumentar o número de passageiros, mas qual que é a sua opinião sobre o valor da tarifa hoje? Olha, a tarifa é assim, o ônibus é que nem um condomínio. Se você mora em 10 pessoas num condomínio, você vai repartir a despesa em 10. Né? O ônibus também é assim, tinha 1 milhão de passageiros, ele era dividido o custo por 1 milhão de passageiros. Hoje tem 700 mil passageiros, então está sendo dividido por 700 mil. Se os passageiros voltarem, novamente vai ser dividido e não há motivo para que a tarifa suba. Então, é assim, hoje o maior cliente do transporte coletivo é o Vale Transporte.
que do dia 25 ao dia 5, as firmas compram para dar para os funcionários. Com esse desemprego que está aí, hoje falam em 13 milhões, a gente até acha que é mais, né? Esses 10 são pessoas que não estão trabalhando, então não tem o vale transporte, por isso que caiu o número de passageiros. Então você acredita que se aumentar a demanda, você acredita que o valor da tarifa é possível, digamos, se não aumentar, pelo menos, se não diminuir, pelo menos manter o valor aí? Com certeza absoluta. Nós temos que fazer com que tenha passageiro para não ter mais aumento, as passagens não serem aumentadas e eu continue tendo aquela alicerce que é o passageiro. E uma outra bandeira que você defendeu há algum tempo, que vieram procurar você, era sobre a questão de isenção do IPI na aquisição de veículos novos para transporte escolar. Qual que é a sua opinião? Você ainda defende essa bandeira? Qual que é? Eu defendo, mas isso aí é federal, né? O táxi tem. Sim. Então o transporte escolar, ele só transporta crianças. E para que não incentivar, principalmente no interior, né? Esses veículos velhos, veículos com 20 anos transportando criança, se eles tiverem um benefício, eles vão comprar veículos novos. Quem vai ganhar é o aluno, é a segurança, é a própria população. Uma outra questão que está sendo debatido ainda é a questão do Conselho Municipal de Transporte Escolar, a normatização. Qual que é a sua opinião sobre isso? Né? O transporte escolar não tem conselho, ele trabalha direcionado pela URBS. A URBS é que faz as regras, que diz como tem que ser feito, a fiscalização também é pela URBS. Então, é um serviço que o transportador escolar faz, vigiado pelo poder público, hoje gerenciado pela URBS da cidade de Curitiba. Essa questão do conselho, então, você não... Não tem conselho. Não tem, porque a prefeitura queria, há algum tempo, aí queria fazer... A prefeitura quer criar o conselho, e tem o Conselho do Transporte Coletivo. Sim. Né, um conselho que, né, para analisar os custos, para ver o custo de um pneu, ver o custo do óleo, ver o custo do salário, da manutenção de um ônibus. Então, esse Conselho do Transporte Coletivo é muito bom. Em relação a essa questão que teve, dessa legislação que você fez na época, ajudou a elaborar na época, que proíbe o uso do solo em faixas de segurança de transmissão de energia elétrica e alta tensão. Pode falar alguma coisa? Hoje, né, ainda diminuiu muito, mas nós temos aqui as linhas de transmissão, que são faixas, né, que é da Copel, né, da Eletrobras, né, e que as pessoas aproveitavam e faziam suas casas embaixo dessas linhas. E uma vez arrebentou um cabo desses e levou uma casa inteira embora, arrastou a casa e ainda incendiou. Então a gente fez proibindo. Hoje a pessoa que mora ali, né, ela está morando irregular. E o município, essa pergunta foi muito boa, o município não está fazendo valer a fiscalização que era para ser feita. Outra questão que está sendo discutida, foi feita já algumas audiências públicas junto à população, a questão do zoneamento, essa nova lei do zoneamento. Gostaria que você falasse, você que tem uma experiência legislativa, falasse sobre esse assunto aí. O zoneamento agora, foi elaborado de uma parte, foi mandado para a Câmara Municipal, a Câmara está revisando junto com o prefeito e não irá à votação esse ano, para que seja novamente feita dentro de comum acordo com toda a população, com o setor empresarial, com o setor residencial e também com o município. Nós não podemos deixar uma cidade abandonada ou sem nenhum preconceito, deixar ela totalmente desleixada. Então nós temos que cuidar do zoneamento de Curitiba. Parece que um dos pontos dessa nova legislação é tentar atrair mais pessoas para o centro da cidade, mais moradias para o centro da cidade. Qual que é a sua opinião? Porque de noite, infelizmente, nosso centro da cidade não tem tanto, é vazio, né? Tentar deixar mais populoso o centro da cidade. Isso já foi feito e o morador do centro da cidade, o seu imóvel, ele vale muito mais ele alugando, né, para comércio, para escritórios,
E ele compra sua casa, seu sobrado lá fora e vai morar lá na nossa, eu sempre digo assim, na nossa suburbana, né? Nos bairros, os nossos bairros aí que são, temos 75 em Curitiba hoje, né? E graças a Deus os bairros aqui, né, têm dado oportunidade das pessoas morar. Por exemplo, na região norte de Curitiba, vieram agora com minha casa, minha vida, né? Tem quase 50 mil moradores na região, que chegaram novos moradores. E o governo federal fez as casas, mas não deixou lá creche, não deixou colégio, não deixou posto de saúde. Isso tudo está sobrando para o município aqui. Então você acha que esse ponto do projeto não seria viável de acontecer? Não, viável mas tem que ter condições para que o município possa lá fazer aquilo que é necessário. Por exemplo, nós temos 2 conjuntos em Curitiba, bonitos, conjunto de pessoas maravilhosas que vieram da nossa região metropolitana e outro veio da região sul, né? Conjunto Aroeira, em Buia, que são mais de 2.000 moradores só nesses 2 conjuntos. Né? E que lá somente o que eles têm, o ônibus, não tem um armazém da família, não tem um posto de saúde, né? E está na divisa do município de Almirante Tamandaré, também com Colombo. E espero que, né, o governo federal possa ajudar o município aqui a dar condições né, para que essas pessoas continuem morando lá e não tenham problema com seus filhos. Uma outra questão que é bem polêmica, que eu não posso deixar de perguntar para você, é em relação ao 13º para vereadores. Qual que é a sua opinião? Olha, veja bem, todos os órgãos recebem. Presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual, ministros, né, Ministério Público, Tribunal de Contas, de todo o país. Os funcionários recebem, os funcionários do vereador recebem. Por que o vereador não pode ter o direito de receber o 13º? Curitiba foi congelado o salário do vereador por 4 anos. Nós estamos vivendo 4 anos com o mesmo salário. É um bom salário, é R$ 15.200, descontando as obrigações, fica em R$ 11.100. Então eu seria hipócrita aqui se eu dissesse sou contra o 10º. Não, sou a favor. Por favor. Uma outra questão que foi polêmica, que ainda pode vir uma segunda parte, foi a questão do ajuste fiscal do prefeito Rafael Greca, que a gente teve todo aquele acontecimento no início do mandato. Gostaria de saber sobre esse pacotaço aí. Você, de fato, achava que era necessário todos esses ajustes fiscais para equilibrar as contas do município? Qual que é a sua opinião? Olha, dentro daquele, como eu falo, do pacote que veio, tinha 2 que eram para os funcionários. Então, nós votamos contra o pacote, mas votamos a favor de outros projetos que vieram junto. Eu posso te dizer o seguinte, que está tendo, né, uma transição de prefeito no município agora, o prefeito está com menos de 1 ano ainda, e vamos ver daqui para frente, no próximo ano, ele já estará trabalhando com o seu orçamento. Aí é que nós vamos poder falar, mas eu digo o seguinte, que nenhum prefeito vai querer arrebentar com uma cidade ou arrebentar com o funcionário público. O que aconteceu em Curitiba é que viemos já nos primeiros meses e nós não tínhamos como votar assim direto sobre aquela pressão que tinha dos funcionários públicos, dos antigos, até de secretários que ainda estão no trabalho, para que a gente votasse junto no pacote. Eu votei em 3 a favor do prefeito e 2 eu votei contra o prefeito. Servidores, o prefeito mandou agora uma proposta de 1,5% de reajuste. Qual que é a sua opinião? Eu acho que essa proposta que ele mandou é uma proposta para negociar. Tem um espaço para negociar para que venha uma melhora. Eu não acredito que seja só 1,5% de aumento ao funcionalismo. Eu digo que vem mais. Temos aí também uma questão que é a sua principal bandeira, que é o problema de fiscalização para quem explora o serviço de transporte escolar sem a devida autorização.
o que você acha que pode ser melhorado para, digamos, coibir pessoas porque a gente vê direto aí em jornais, diversos locais aí, várias pessoas carregando alunos aí sem a devida licença. Sem a devida concessão, qual que é a sua opinião? O que dá para ser feito para tentar melhorar a fiscalização? Eu acho que agora, nesse início de ano, há uma oportunidade para que esse pessoal que trabalha regular se regularize. Eu sou totalmente contrário, porque onde é que está a segurança das crianças aí com um transporte irregular, que não passa para ver se está com um pneu bom, se tem freio, né, a velocidade, se os vidros não entram água, se tem cinto para as crianças. E o transporte, essas vans escolares que você vê ela bonitinha, pintadinha, pode parar e ver lá dentro. É uma maravilha, a segurança é total nesses transportes regularizados. Agora, no transporte regular, quem pode dizer? Eu acho que um pai, por causa de R$5 ou 10, não deve colocar seu filho num veículo que não esteja cadastrado na URBS. Agora, o que a gente vê muito é pessoas que têm concessão no município e transitam pelo outro. Gostaria que você explicasse, você que tem know-how no assunto, explicasse, porque muita gente se confunde. Mas eu tenho concessão em São José dos Pinhais. Não, eu tenho concessão em Curitiba. Como que funciona isso daí? Funciona da seguinte maneira: se o aluno mora em Curitiba e estuda lá em Almirante Tamandaré, né, o veículo daqui pode levar essa criança lá em Almirante Tamandaré e de tarde buscar ela, porque ela mora aqui em Curitiba. E vice-versa. Né? Se a criança mora em Almirante Tamandaré e estuda em Curitiba, o veículo de lá pode trazer ela para Curitiba e levar ela de Curitiba de volta. Então, isso, existe uma harmonia. Hoje nós já teve muita desavença, mas hoje é pouca. Tá dentro do regulamento aí. E quem que pode dar a concessão? Que é uma dúvida que muitos têm. A gente sabe que tem uma lei federal nesse sentido aí, né? E que o município pode dar licença dentro do que preconiza essa lei federal. Você poderia falar um pouco melhor disso? O transporte escolar de Curitiba, no ano 2018, vence uma parte que teve a licitação já há 20 anos atrás. E em 2019 também uma outra parte que também foi há 20 anos atrás, há 19 anos atrás. Então vai ter uma nova licitação em 2018 e 2019. Aí é que vai dar oportunidade desses transportadores irregulares se regularizar. Como que funciona essa licitação aí? Você poderia... Para quem não está no jogo e quer entrar. Essa licitação vai ter as regras. Você deverá ter um carro dentro do ano, né? Acredito que quem vai elaborar isso é a própria URBS, né? Você vai mostrar uma relação de alunos, porque você não pegar um carro e pegar um aluno aqui de onde nós estamos, na Vista Alegre, e levar lá no portão de manhã, você só vai levar um aluno. Não dá tempo de ser... Então você tem que trabalhar perto da tua região. Dentro de uma rota, né? Dentro de uma rota. E essa rota tem que ser, no máximo, 45 minutos aí. E tem um número mínimo de alunos usual que a URBS pede? Você tem que apresentar para ela ou não? Não existe. Você vai lá levar uma relação de alunos. O teu veículo é para 14 lugares, nós tem 10 alunos, vai levar o nome dos 10 alunos com o endereço, já com um pré-contrato dos pais, né, para que também não chegue lá e todo mundo se cadastra e daí não tem aluno. Um fica tirando o aluno do outro. Então, o transporte não pode ser desvirtuado. Ele tem que trabalhar dentro da lei. Agora, aquele que já vai formando sua clientela, seu pessoal, vai comprar uma van que custa R$100 mil, né, para trabalhar, ele tem que ver se vale a pena ou se não vale a pena. Porque o transportador escolar, ele não ganha dinheiro, ele só trabalha para viver. Você acha que tem uma demanda muito maior do que procura? Veja bem, o aluno está estudando, chega na metade do ano, o aluno desiste. Você tinha 16 alunos no teu veículo, chega na metade do ano, você fica com 12, com 11, não tem outro para pôr no lugar para levar. Né? Então, se você tem sorte de terminar o teu ano inteiro com os mesmos alunos, é uma maravilha. Né? Então, é um transporte que ele é muito, é muito sensível, o transporte escolar. E
questão da multa, você é a favor de uma multa pesada? Qual que é a sua opinião? Na verdade, nós fizemos o projeto para que os carros que estivessem trabalhando irregular, que fossem apreendidos, tivessem uma multa e na residência a multa fosse cobrada em dobro. Né? Mas a URBS não pode fazer a fiscalização porque ela não tem poder de polícia. Para que isso seja feito, essa fiscalização, tem que ser acompanhado pela CETRAN ou pela Polícia Militar. Então, existe uma demanda que não está sendo cumprida porque os três nunca vão se unir. Então, agora, a partir dos aplicativos que a Prefeitura está, regularizou, ela já pode começar a multar se o cara está trabalhando irregular, porque ela deu a chance de se regularizar, né? Fez os aplicativos se regularizarem. Então, os que não tiverem regularizado já são piratas. E em Curitiba, só lembrando, qual que é o prazo da concessão, após fazer esse processo aí licitatório, qual que é o prazo que tem a concessão? O táxi, por exemplo, foi assim, o táxi não foi licitação, o táxi foi autorização. Autorização. Foi uma medida criada até pela Presidência da República, que transformou na época de licitação para autorização. Aí o que foi feito em Curitiba? Foi feito um recadastramento dos proprietários. Né? Muitos não apareceram e perderam as placas. E as novas placas que saíram foram para os motoristas que tinham mais tempo de serviço trabalhando como empregado. Né? Lembra que eu dizia que o patrão explorava e tal? Então, tinha funcionário com 30 anos ali trabalhando de segundo, que eles dizem, recebeu sua placa. Então, foi feito, o Ministério Público participou, foi muito bom, não teve nenhum problema e eu espero que o transporte escolar também seja dessa mesma forma, recadastrar os que estão trabalhando, né? E dar uma oportunidade para aqueles que queiram entrar novamente. Então você acredita que quem está com a documentação em ordem e tem uma relação de alunos com uma rota pré-definida não deve ter dor de cabeça ou empecilho para conseguir essa liberação aí? Eles vão ter que fazer o recadastramento, preparar as pessoas, né, ter seu veículo, né, dentro do ano, já ter seus alunos, ter bons antecedentes, né, o veículo ser vistoriado tanto pela URBS como pelo IPEM e também pelo DETRAN. É um serviço que tem que ser muito bem cuidado, porque são crianças que são transportadas ali. Então, não podemos, né, vou falar assim no sentido, né, avacalhar com o serviço que está dando certo. Pode ver que a reclamação zero, abaixo de zero do transporte escolar. A insistência no tema é porque vários vanzeiros sabem que você está aqui hoje e pediram para eu abordar a questão de forma bem profunda, principalmente vanzeiros da região metropolitana, de Almirante Tamandaré, de Campo Magro, que estão com esse problema aí, que tem uma dificuldade na compreensão da legislação, porque cada município tem uma legislação própria, e daí gera uma confusão. E quem acompanha você também, que você deve conhecer, o César Silvério, um grande abraço assistindo pelo canal 59. Que bom, também mando um abraço para ele e digo que estou aqui, né, ao vivo, respondendo aquilo que me é perguntado, sem trazer nada escrito aqui para poder responder. Estou falando ao vivo e isso me deixa muito à vontade. Legal, vamos para as notícias da semana com Isis Bardos Lourenço e também com o nosso colaborador Pedro Lima, jornalista. Boa noite. Então vamos começar falando de Colombo. A Prefeitura de Colombo distribuiu na manhã da última quinta-feira, dia 26, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, cerca de 7.000 mudas de parreiras, oferecidas pelo Programa de Incentivo à Fruticultura e à Viticultura. Foram entregues ao total 5.063 mudas de uva Bordeaux, 696 de uva Niagara Rosada, 1.026 de Niagara Branca, 80 de Magna, 177 de Margot e 74 de BRS Vitória, que beneficiaram 20 agricultores do município. Para participar, basta se inscrever na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, fazendo o pedido da quantidade de mudas e a espécie desejada. Lembrando que logo após, a Secretaria oferece auxílio, como, por exemplo, orientação e consultoria técnica dos produtores.
Agora vamos falar da saúde no Paraná. A vacinação contra a dengue no Paraná foi prorrogada até 11 de novembro nos 30 municípios que fazem parte da campanha. A medida foi tomada pela Secretaria de Estado de Saúde com base nos baixos índices de coberturas vacinais. Esta é a terceira etapa da campanha e o objetivo desta vez é vacinar quem já tomou a primeira ou a segunda dose da vacina durante a primeira ou a segunda fase. Agora vamos para o município de Mandirituba. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu parecer prévio pela irregularidade das contas de 2014 do município de Mandirituba, de responsabilidade do ex-prefeito Onildo Gelati, da gestão de 2013 a 2016. Em razão da decisão, o ex-gestor foi multado em 30 vezes o valor da Unidade Padrão Fiscal do Paraná, a UPF-PR. A sanção corresponde a R$ 2.990,94 para pagamento até 16 de novembro. Os motivos para a desaprovação da prestação de contas anual foram a existência de contas bancárias com saldo a descoberto, as divergências entre os saldos do balanço patrimonial emitido pela contabilidade e os dados alimentados no Sistema de Informações Municipais Acompanhamento Mensal. A falta de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial e a ausência do registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil. Agora vamos para o município de Araucária. Com a proximidade do feriado de finados, os pequenos produtores de Araucária começaram a colheita de palmas de Santa Rita, que serão vendidas durante a Feira de Finados, que será realizada nos cemitérios Central e Independência durante os dias 1 e 2 de novembro. Distribuídas pela Prefeitura, as palmas de Santa Rita são um complemento na renda dos pequenos produtores do município. A Feira de Finados de Araucária será realizada durante os dias 1 e 2 de novembro de 2017, das 8 às 17 horas, nos cemitérios Central e Independência. A entrada é gratuita. Essas foram as notícias do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima. Agora vamos às notícias do nosso blog, Verdade e Expressão. Começando aqui com Curitiba. Greca faz mais uma substituição em sua equipe. Após o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, ter trocado pelo menos 11 membros do primeiro escalão, dentre eles secretários, presidentes de estatais e ocupantes de outros cargos estratégicos, nesta segunda-feira, dia 30, foi anunciada mais uma substituição. A administradora regional da Matriz, Guacira Camargo Assunção Civolani, foi exonerada e em seu lugar assume José Dirceu de Matos, conhecido como Dirceu Borboleta, que exercia o cargo de coordenador-geral das regionais. Guacira teria sido retirada do cargo por pressão de vereadores, dentre eles a vereadora Julieta Reis. Agora vamos falar a nível do Paraná. TCE-PR decide que 13º salário de vereadores pode ser pago a partir de 2021. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE-PR, decidiu que os 13º e o abono de férias para vereadores, prefeitos e vice-prefeitos só podem ser pagos a partir da próxima legislatura, ou seja, para quem for eleito para 2021. A decisão foi divulgada pelo órgão na última sexta-feira, dia 27. Na prática, o TCE-PR não barra diretamente o pagamento ainda nesta legislatura, mas impõe uma série de condições que, no entendimento do presidente do órgão, o Durval Amaral, dificilmente serão cumpridas por algum município durante esse mandato. Para que não seja considerado irregular pelo tribunal, o pagamento do 13º salário a vereadores deve estar previsto em lei específica, respeitada pela a regra de que o salário dos parlamentares de uma legislatura é definido pelos vereadores do mandato anterior. Além disso, o pagamento deve estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do município. Durval Amaral ainda observou que o benefício deve respeitar as regras para a criação de despesas continuadas estipuladas pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
e enquadramento no limite de gastos com pessoal da Câmara. Segundo ele, 227 cidades do Paraná já passaram dos limites de alerta de gasto com pessoal e, portanto, não estão em condições de aumentar as despesas. O presidente afirmou que, se algum município descumprir estas normas, o Tribunal de Contas abrirá processos de tomadas de contas para responsabilizar o presidente do Legislativo e os demais vereadores. Agora vamos falar a nível nacional. Temer assina medidas provisórias de ajuste fiscal e prorroga prazo de adesão do REFIS. Após ter alta do hospital nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer assinou 2 medidas provisórias do ajuste fiscal e vai prorrogar até o dia 14 de novembro o prazo de adesão do Programa de Regularização Tributária, o novo REFIS, que terminava nesta terça-feira, dia 31. O governo vai encaminhar ao Congresso sua proposta de revisão do Orçamento da União de 2018 com uma meta de déficit de 159 bilhões de reais. Para cumprir essa meta, juntos seguirão 2 MPs. Uma tributa os fundos exclusivos de investimento e eleva a contribuição previdenciária do funcionalismo público, que ganha mais de R$ 5.000 por mês. A outra adia o reajuste de categorias de servidores públicos, que ganham entre R$ 15.000 e R$ 20.000 do ano que vem para 2019. A mensagem com a revisão do orçamento prevê um ganho de 14,5 bilhões de reais, dentre aumento de receitas e redução de despesas. As medidas provisórias geram insatisfação na base aliada, já a prorrogação do prazo do REFIS atende um pedido dos deputados governistas. Agora vamos falar que a CCJ deve analisar PEC sobre a autonomia da PF e fim do foro privilegiado. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara, deve colocar em votação esta semana a proposta de emenda à Constituição, PEC, que dá autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Polícia Federal. Além da PEC, da PF, o presidente da Comissão, Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, quer votar a sequência pautas polêmicas, que já tem pareceres prontos para discussão do colegiado, como a PEC, que acaba com o foro privilegiado. A primeira a ser submetida ao plenário da CCJ é a PEC, que tem como objetivo aprimorar o texto da Carta Magna para assegurar a autonomia institucional necessária à construção da Polícia Federal como uma polícia republicana, que atua a serviço do Estado e não de governos. Já a PEC, que restringe o foro especial, só não valerá para presidente e vice-presidentes da República, chefe do Judiciário e os presidentes da Câmara e do Senado. Os demais responderão pelos crimes comuns cometidos. Essas foram as nossas notícias do nosso blog, que é o www.verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis, e obrigado, Pedro Lima, nosso amigo jornalista e colaborador. E a Isis, futura comunicadora institucional da Universidade Federal do Paraná. Vou mandar um abraço aqui para o meu grande amigo Marechal, que manda um abraço aqui também para o vereador Jairo Marcelino Marechal, que é presidente municipal do PTdoB de Campo Magro, que é assessor do vereador Chicão. Um grande abraço, Marechal. A gente estava falando sobre a questão do transporte escolar, falamos agora de Campo Magro, mas várias pessoas da região metropolitana, como eu vinha falando, têm essa dificuldade. Você podia falar um pouco dessa questão metropolitana? Eu acho que poderia ser convocada uma reunião entre o URBS, a Comec, né, o Sindicato dos Transportadores Escolares, para tirar daí uma conclusão de como trabalhar. O que nós não achamos certo, por exemplo, é o transportador aqui de Curitiba ir trabalhar lá em Almirante Tamandaré e o lá de Almirante Tamandaré também vir trabalhar em Curitiba com alunos daqui. Agora, fazer o transporte do município é saudável, é bonito e deve ser cada vez mais feito entre a colaboração tanto do transportador de Curitiba como da região metropolitana. Os dois até trabalhando quase que como em conjunto, para que o transporte seja feito com segurança.
E o interessante é que cada município tem uma legislação própria. Na sua experiência, muda muita coisa de um município para outro. Às vezes a troca de gestão, quem assume às vezes não tem experiência na situação. O que você pode falar disso? Posso dizer o seguinte, vamos supor, né, e estava acontecendo, né, daí foi freado municípios aqui da nossa região, da região metropolitana de Curitiba, que estavam soltando lá 30, 40 transportadores escolares, se lá não tinha aluno nem para 5. Esse pessoal era obrigado a ir trabalhar em outros municípios, não só vir trabalhar em Curitiba. Então desordenou o serviço, que depois voltou a ser ordenado quando a lei ficou de que o transportador de Curitiba vai trabalhar com o aluno de Curitiba ou da região metropolitana com o da região metropolitana. Então um tem que colaborar com o outro para que todos ganhem, para que tenham sucesso e também faça aquele trabalho que o município precisa, que é o cuidado das crianças. Falamos durante o dia, e você deve ter ouvido muito, o projeto de lei que está em discussão lá na Câmara Federal, que é o 28, no Congresso Nacional, 28/2017, que é a polêmica envolvendo aplicativos. A gente fala aplicativos, pode ser o Uber, Cabify, esse 99 aí, e o táxi. Qual que é a sua opinião sobre esse projeto de lei, que alguns falam que vai acabar com o aplicativo, outros falam que vai regulamentar? Qual que é a sua opinião aí? Minha opinião é que deve ser regulamentado dentro da lei, onde os dois segmentos possam trabalhar com segurança. Eu vejo nessa PL 28, né, que dá oportunidade. Claro que eles estavam hoje, eu estou aqui em Curitiba, nesse momento não sei ainda, mas estavam lá procurando um acordo para que amanhã esse projeto fosse aprovado e o presidente sancionasse sem vetar nenhum artigo. O que eu vejo é que não pode, por exemplo, um aplicativo, né, chegar aqui e pegar 25% do valor da corrida da pessoa que usa um desses aplicativos, né, passar o cartão, esse dinheiro cai lá fora do país, não deixa divisas, leva divisas, né, é evasão de divisa, e não deixa nada aqui para a contribuição da cidade. Então o prefeito fez um decreto regulamentando aí, uma parte estava correta, outra parte os segmentos taxistas não aceitam, né, e nós temos que respeitar, porque são 3.002 táxis em Curitiba, prestando um serviço, recolhendo mais de 5 milhões por ano para a Urbes. Só, né, o valor, né, da prestação de serviço já é R$ 1.350, fora a vistoria e outros assuntos, então dá mais de 5 milhões de reais por ano recolhido ao município de Curitiba. Nós queremos, né, quando eu digo nós, a categoria deseja que também o aplicativo seja regularizado, mas também recolha seus impostos. E parece que isso está muito difícil de que eles aceitem. Mas na sua opinião, você acha que deve haver os mesmos direitos e obrigações do aplicativo em relação ao táxi? Ou você acha que tem que ser diferenciado isso? Eu digo assim, por exemplo, né, nós temos aqui professores, nós temos a Guarda Municipal, nós temos, né, o funcionalismo público, nós temos que a Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, né, Secretaria de Saúde, Parques e Praças, Meio Ambiente, que dependem dos impostos para que possa ser feito esse trabalho. Por exemplo, se todo mundo for trabalhar, ninguém recolher nada, como é que vai pagar esse pessoal? Vai arrancar do comerciante que já está quebrado? Né, nós temos hoje que dar uma oportunidade para o pequeno comerciante poder trabalhar e dar emprego. São 13 milhões aí confirmado, e a gente acha até que é mais, de pessoas desempregadas, e ninguém tem vontade mais de abrir uma firma, porque é muito difícil para se regularizar. Então, queremos que os aplicativos sejam regularizados, que eles também recolham suas taxas, e pode um veículo vir lá, nós estamos dentro do Brasil, então eu não vou citar cidade nem estado, mas um veículo que vai usar o nosso asfalto aqui dentro da cidade, que vai usar, né, tudo que é necessário para o transporte, ser emplacado lá no Nordeste. Então tem que ser emplacado em Curitiba. A pessoa está trabalhando com o aplicativo de Curitiba e placa na cidade de Curitiba. O veículo tem que estar no nome do motorista.
Porque está no nome de outro. Quem é o responsável no caso de um acidente, no caso de qualquer coisa que não esteja dentro do regulamento com um carro desses? O táxi não, ele é no nome, ele está no nome do motorista e se o auxiliar estiver trabalhando, ele tem um seguro do auxiliar, ele é responsável porque o cara está no nome dele. E todo acidente, a responsabilidade é do proprietário. Esses carros que são arrendados aí, a pessoa quando pega lá assume um compromisso, mas depois essa pessoa não tem como pagar em um acidente, não tem como um acidente de carro, uma batida grande. Tem um grande problema que há com quem é lesado, né? Em relação a tem algum incidente, às vezes um assalto, algum roubo, até morte, que já houve, né? E daí parece que o aplicativo praticamente não tem responsabilidade, o lesado não sabe a quem procurar, né? A quem responsabilizar. Nós temos um aplicativo em Curitiba que é muito pouco usado, mas que toda a população, né? E agora aqui com a grande audiência que tem, Urbis Táxi Legal. Então você aplica esse aplicativo, a hora que você chama um táxi, quando você entra no carro, você já vê ali o nome do motorista. Aquele que você me mostrou fora do ar. Mostrei agora para você aqui fora do ar. Né? Qualquer um pode... Urbis Táxi Legal. Né? Você, quando entra dentro do veículo, você já sabe quem é o nome do motorista. Você pode chamar numa central um carro, quando ele chega lá, você já sabe quem é o motorista que está ali. Então, se você deixar um documento, um celular no banco, ou esquecer uma mala, você já sabe quem estava te transportando. E nesses aplicativos aí, não quero também dizer que todos, mas algum não tá nem aí com o passageiro. Ele quer fazer a corrida e voltar a fazer outra. E a regulamentação é necessária porque senão daqui a pouco nós vamos ter 50 aplicativos aí na praça, né? Já deve ter hoje 12 mil veículos trabalhando aí de uma forma irregular. Eu não quero aqui culpar o motorista do aplicativo, porque ele praticamente trabalha de graça. Eu conheço bastante gente que entrou nessa de usar Uber, entrar no Uber, entrar em Cabify aí, desistiu porque estava pagando para trabalhar, né? Quando ele chega no segundo mês ou no terceiro mês que ele tem que comprar um pneu, ou que ele tem que trocar uma correia dentada, ver quanto custou, ele viu que o que ele ganhou não valeu a pena. E o risco que corre também, né? Por isso que a gente quer que seja regulamentado, para que também o motorista esteja seguro. Jadir Sete, presidente do Iguaçu Clube de Futebol Amador, manda um abraço para você que diz que conhece, sempre trabalhou em prol do futebol amador. O que você pode falar do futebol amador aí? Olha, eu fui diretor 6 anos da Federação do Esporte Amador. Então, na época tínhamos 40 clubes aí disputando o campeonato Jadir amador. Sete, campeão, né? Na última temporada. Campeão. Jadir Sete é uma pessoa que eu posso só até dizer que quero elogiar ele aqui agora, pela vontade que ele tem de fazer pelo esporte amador da nossa cidade. Hoje são 30 clubes disputando aí primeira e segunda divisão, né, com situação difícil, porque muitos desses clubes têm que fazer rifa, né, para pagar uma coisa, para pagar uma pessoa que trabalha, para fazer um almoço, uma jantinha para os jogadores. Então esse pessoal sobrevive da suburbana por amor à camisa. E o Jadir Sete, eu posso dizer que ele sabe o nome de todos os presidentes de clube amador de Curitiba, conhece todos os campos e tem um acesso com todo o pessoal da imprensa. Eu dou nota 10 para o Jadir Sete. Já teve aqui, inclusive, o Jadir Sete. Olha que maravilha. Teve aqui no programa já. Jadir, então, vamos prestar atenção aí no Jadir, que é um grande apaixonado, né? Faz por amor, porque por dinheiro não tem como, né? Futebol amador é mais doação e amor do que propriamente algum retorno financeiro. Um abraço também para o José Martins e para Araci, lá de Campo Magro, assistindo a gente. Um grande abraço aí a vocês aí. A gente falou no início do programa, que você já teve está no 9º mandato. E já deve ter trabalhado com tudo que é prefeito. Você pegou, inclusive, com o Rafael Greca quando foi prefeito pela primeira vez lá. Como que é essa transição de prefeitos aí? Qual que foi o seu relacionamento com o executivo? Olha, quando eu cheguei na Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro de 1983, a gente foi eleito em 82, mas assumiu em 1º de janeiro de 83. O prefeito era o saudoso Maurício Fruito,
pessoa de que todos os vereadores, ele não tinha certa situação, era oposição. Ele era um prefeito que andava nos bairros, era um prefeito que tinha uma acessibilidade. E nós tínhamos uma Câmara muito forte. Nós tínhamos lá o prefeito Rafael Greca, tínhamos Algaci Túlio, nós tínhamos um Luiz Gil Leão, Jefferson Vanderlei, Santiago Losso, vereadores que iam para a tribuna. José Maria Correia, que foi o criador da Guarda Municipal, autor da lei que criou a Guarda Municipal em Curitiba. Doutor José Maria Correia, que era delegado de polícia também. Nós tínhamos lá um Valdir D'Ângeles, uma Rosa Maria Camoleira, um João Derosso. Nós tínhamos um José Gorski, homem trabalhador, homem que lutava. E eu passei já por 9 legislaturas, fui sempre trocando os vereadores. Eu me lembro quando em 83 o PMDB chegou na Câmara com 22 vereadores, com 22 vereadores e o PDS com 11. Então era 22 a 11. O prefeito Rafael Greca era conhecedor da cidade, tinha autonomia, podia falar muito bem, tinha um diálogo. E assim foi. Daí veio o Roberto Requião, já dos 22 vereadores, só voltaram 6 com ele, fez também o seu mandato, depois foi eleito deputado estadual, depois senador, governador. Aí depois já tivemos lá o Jaime Lerner, que não tem o que falar, Um homem que previu Curitiba por 40 anos e está chegando aos 40 anos. E o nosso plano diretor, que tem que ser revisto a cada 10 anos. Também está sendo revisto o plano diretor este ano. Depois Casta Niguchi, tivemos aí o Rafael Greca, o Luciano Dutti, Beto Richa, E o Gustavo Fruit. O Gustavo, depois eu acho que até eu pensava assim, acho que eu comecei com o pai do Gustavo e vou terminar com o filho, Mas o filho não se reelegeu e eu continuei. E cada ano que passa, todo dia a gente aprende uma coisa. Por exemplo, 99% do povo não sabe qual é o lado direito da rua. Perguntar qual é o lado direito da rua, as respostas são sempre as mesmas. Depende para onde que eu vou, E não é o lado direito da rua, é o lado da numeração par. Então você vai aprendendo. Curitiba é muito organizada nesse sistema viário, no urbanismo. Por exemplo, se você mora numa rua que teu número é 2.500, isso quer dizer que você mora a 2.500 metros de onde começou a rua. Curitiba é organizada assim, poucos sabem disso. Nós temos em Curitiba 2 praças irmãs gêmeas, que 99,9% também não sabem onde é. E ela está escrita na Fundação Cultural de Curitiba, que é a Praça José Borges de Macedo e a Generoso Marques. Ali era uma praça só. Aí quando foi construída a prefeitura naquela época, o palácio ali, que hoje é o museu, então ficou uma praça, que é onde tem as flores ali que vende, e tem a outra praça. Então ficou as 2 irmãs gêmeas. Está cadastrada assim na Fundação Cultural de Curitiba. E você que conhece Curitiba em todos os aspectos, o que você pode falar de Curitiba em relação a outras capitais? Você deve ter vivência em outras capitais aí. Na verdade, eu viajei muito pouco, eu sempre não tive assim, mas eu vou te dizer, Curitiba não tem como Curitiba. Curitiba é uma capital onde o povo se respeita, onde o povo é hospitaleiro. Nós temos aqui uma convivência, temos uma liberdade, é uma cidade totalmente democrática, Então eu gosto de Curitiba, não posso falar de outra cidade. Para mim, eu sou apaixonado por Curitiba. Quando eu vejo essas vias rápidas que tem, quando eu me lembro que foi aberto, na época ainda o prefeito era o Ivo Arzua, a Avenida Paraná, que liga Santa Cândida, aquelas vias rápidas, que não tinha nenhuma. Você viu essa conectora 5 aí, que no início lá a oposição dizia que ligavam nada a lugar nenhum. Hoje você vê ali uma grande arrecadação. Você vê lá uma Juscelino Kubitschek na cidade industrial, onde o Jaime Lerner trouxe.
Você vê em São José dos Pinhais, que o governador foi criticado quando ele trouxe a Renault, deu 10 anos sem imposto. Veja hoje o que a potência que é, que ela faz por São José e também pelo Paraná. Quando você pensa Curitiba, você fala Curitiba e os municípios da região metropolitana. Não tem como se separar uma coisa da outra hoje. Não tem. Nós vivemos como irmãos. Por isso que eu falava do transporte escolar, que deve haver uma união, né, para que seja os três, né, junto ali, possam organizar para que todo o transportador sobreviva. Eu já te disse no início que o transportador escolar não ganha dinheiro. Ele tem que manter, né, o seu trabalho, o seu ordenado, o ordenado da pessoa que está ao seu lado ali trabalhando, trocar de veículo, né, tem a manutenção do veículo, com 20 alunos ou 40 alunos nos 2 turnos. Né? Veja, é só fazer a conta. Quanto dá para daí tirar isso e ver quanto sobra para o transportador. Então não é assim dizer, pô, eu tenho 30 vans, não. Cada um tem uma van. Para finalizar, eleições de 2018, o que você acha governador e Senado? Olha, eu acho que é uma eleição que, né, no início do ano, eu digo já no mês de, eu já falo abril, é que vai decidir. Tudo que a gente falar agora, a gente vai falar sem saber. Porque quem fala que entende de política está mal informado, né? Então, tudo que a gente falar agora não vai dar certo depois. Então, eu prefiro ver, né, o que vai acontecer. Nós vamos ter bons candidatos aqui no governo do Paraná. O teu partido deve lançar o deputado Ratinho ao governo do Estado. Ratinho. Eu acho que, né, é uma eleição onde, né, terá a oportunidade dos novos candidatos aí mostrarem o que eles desejam fazer. Então, eu não quero aqui, né, já dizer, estou falando que esse vai ganhar ou aquele vai ganhar, mas que o Ratinho é muito forte, o Osmar Dias é forte, né, a Cida é forte. Afinal, o próprio Requião também. O Requião seria, que eu acredito que ele saia para senador, mas se sair também é forte. E qualquer um outro que venha, pode vir um empresário e surpreender, o povo votar num empresário novo, né? Mas eu fico dizendo que só em abril. Né? E eu gostaria aqui antes de encerrar, se tiver tempo, né, dizer assim, de que se nós chegarmos aí num auditório e perguntar, né, quem de vocês gosta de política, se tiver 100 pessoas, só 4 vai levantar a mão que gosta. Certo? Só que as 96 vão ter que seguir aquelas 4, porque são aquelas 4 que fazem as leis. Então, se você puder, não precisa gostar, mas ensinar o filho, né? Ensinar o filho, o neto, a participar da política, em 20 anos nós arrumamos o Brasil, deixamos o Brasil melhor do que qualquer país, né, de que hoje nós ouvimos dizer que nós estamos aqui no terceiro mundo. Não é verdade. Até para evitar essas correntes radicais aí, claro, né? Nós temos tanto da extrema direita e extrema esquerda, né? Política se faz onde não tem política, não tem liberdade. Então, quero fazer um apelo ao jovem que está aí nas escolas hoje, que ele comece a participar, olhar, ver, para não ser enganado. Porque se nós formos atrás de certas pessoas ou algum segmento, vai fazer sempre o político ser odiado. E cada vez que isso acontece, o país está indo para o brejo. Legal, obrigado, vereador. O canal está aberto aí para uma próxima aí. Eu que agradeço, peço mil desculpas, até porque, né, a gente não é de televisão, e quando a gente chega assim fica um pouco, né, inibido, mas eu falei aqui com o meu coração, falei a verdade para você, para os nossos telespectadores, e quero voltar aqui um dia ainda bem mais preparado para falar da nossa política, não só de Curitiba, mas do nosso estado e do nosso país. Com certeza. A você, uma boa noite, grande semana. Lembrando que sexta-feira, 18 horas, tem o reprise desse programa. E na segunda que vem, 19h30, vamos receber o ex-prefeito de Pinhais, Luizão, prefeito com a maior aprovação do Brasil, 94%. Grande semana, um abraço. Acordar. She finally rolls in. Happy birthday.
morrer. She finally rolls in. Happy birthday. Whoever's killing you knows it's your birthday. So I keep dying until I figure out who my killer is. That sucks. Hoje. I'm ending this. My birthday. My rules. I did it! Tell me you're kidding. Oh. A morte te dá parabéns. Hoje nos cinemas. Esta emissora passa a apresentar o programa A Hora dos Milagres. Órgão oficial da Santa Casa de Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na palavra do homem do povo sofrido, Bispo Moisés amado. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, tem um milagre para você e sua família. Irmãos, quem tem o prazer de cumprimentar todos vocês é o Bispo Moisés amado. Graças a Deus, estamos de volta mais uma vez aqui nos estúdios desta televisão, TV Transamérica, canal 59, onde nós estamos aqui para abençoar